E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo Del Mondes. Estou mais uma vez aqui com meu amigo Fernando Cauê, o Reginaldo, pra gente poder falar sobre assuntos relacionados a machezas e masculinidades no nosso podcast. Tadinho, tá difícil ser macho. E mais uma vez a gente tem um convidado especial, uma convidada especial, pra ajudar a gente a não falar tanta besteira. Ou talvez falar tanta besteira quanto, ou talvez falar mais besteira do que a gente já fala normalmente. É a Laura. A Laura é especialista em música, editora de música, tem um podcast também, o Diário Velho. Então você que está ouvindo a gente, já vai lá, segue o Diário Velho pra poder seguir a Laura e apoiar a gente também. E Laura, fala um oi pra nossa audiência. Oi, gente. Oi, Fernando. Oi, Léo. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado por aceitar nosso convite, viu, Laura? Que da hora que você tá aqui com a gente. E, Reginaldo, me conta, como é que tá sendo ser macho essa semana, Reginaldo? Puta, cara, que semana esquisita pra ser macho. Semana esquisita, dependendo de onde você nasceu aí no mundo, tá sendo mais fácil, tá sendo mais difícil, né? Tem um pessoal comemorando, tem um pessoal fazendo dancinha, tem um pessoal tacando bomba, tem um pessoal sequestrando, né? Pra eu aqui, Reginaldo, Fernando, né? Não chamou de Fernando. Eu tenho medo, cara. Tenho medo de ser macho essa semana aí, eu tenho medo. Mano. Vai ter guerra? Não vai? Eu preciso pagar meu aluguel? Devo eu começar já a acessar meus pensamentos no médio prazo e conhecer o Amapá, que eu quero, conhecer a Amazonas, né? Devo pagar o aluguel mês que vem? Por favor, me ajudem, porque, gente, se o negócio começar a desandar, eu não vou mais pagar aluguel, né? Convido vocês a fazer também, quem paga aluguel aí, porque eu não sei, então se alguém puder me ajudar, me dá uma luz pro Reginaldo pra ser mais fácil. E eu fico muito feliz essa semana, viu, Léo? Tô muito feliz de receber a minha brother Laura. Cara, o podcast dá possibilidade de a gente conhecer muita gente legal, né? Mas no fundo, quando eu chamo a galera que eu conheço, assim, nossos amigos, é sempre legal pra cacete, né? Então, lá, valeu por ter aceitado nosso convite. Não, eu adorei. Eu adoro o podcast de vocês mesmo. Eu escuto todo. Eu tô em dia. Além disso, é nosso ouvinte, Leonardo. Além disso, é nosso ouvinte. Sempre deu uma força pra fazer, sempre estimulou. Gente boa pra caramba. E também é podcaster agora, né? Você tá no começo do podcast, né, Léo? Quer contar um pouquinho do seu podcast pra gente? O podcast, chama Diário Velho. Eu pego várias agendas antigas minhas e leio uns trechos, assim, de quando eu era adolescente. Fico meio me zoando, meio tentando me entender, vendo o que estava acontecendo na época. Eu tenho muita coisa guardada disso. E aí eu resolvi dar vazão pra isso tudo. Laura, olha que legal. Esses dias eu peguei assim, né? Hoje eu não tenho feito, mas ó, a distância aqui, ó. Eu tenho meus diários também. Isso aqui é as coisas que eu escrevia, cara, que eu tava vendo, tipo, esse final de semana, gente. Olha que coincidência, cara. De quantos Coincidência, né? anos? Ah, não faz muitos não. Acho que deve fazer uns 5 ou 6 anos. Por aí, 5 ou 6 anos que eu comecei a escrever. Porque eu tava num período bem zoado da vida, assim, né? E fazendo terapia e tudo mais. E aí a terapeuta até falou pra usar isso como ferramenta de autopercepção, sabe assim? Tipo, cara, Sei. escreve ali, né? Quando você não tá conseguindo elaborar muito bem os seus pensamentos. E, putz, eu escrevi durante um tempo, assim. Eu tô lendo uns agora, bem na fase do vestibular, assim. Uma tragédia. Ah, Muito difícil essa época, nossa senhora. Tô tentando tirar um nossa, pouco de sarro, mas é difícil. Não, eu não maratonei ainda dela, eu vi um, na verdade. Eu achei muito interessante, porque ela põe, tipo, as músicas que tocavam na MTV, estava na TV. É bem nostálgico, assim, de ouvir daquele ano, daquela época. Tem panoramas históricos também. Putz, que da hora, velho. Então, eu acho foda isso, assim, porque, por exemplo, quando eu me peguei fazendo isso, de uma forma, assim, você acaba revivendo a emoção que você tinha naquele momento, assim, sabe? É um processo bem terapêutico mesmo, pra falar a real, assim, né? Graças a Deus tem outro momento de vida, assim, mas, nossa, é muito louco, assim, né? Você se vê naquele momento que você escreveu aquilo, assim, né? Muito maluco. E às vezes você fica aliviado de não estar sentindo mais aquilo, Totalmente. principalmente, né? O que dá Totalmente. saudade era bom, mas às vezes você fala: "Nossa, graças a Deus eu não tô mais passando por isso". Então, é Foda. fácil então, exatamente, eu não tô lendo meu diário, é fácil pra mim só pegar a vibe da época. Eu vou lembrar lá do que ela falou da televisão, das angústias, mas acho que ler o nosso eu nunca tive um diário. Eu já tive algumas coisas de blog, mas diário, que idiota, né? Quando eu trabalhei na rua, eu fiz um mini diário de bordo do Médicos Sem Fronteiras, assim, onde eu anotava coisas de rua interessantes. Mas na minha vida eu não
fiz, que pena, né, cara? Tipo, ia ser mó legal pensar no que eu passei, eu não lembro mais. Pô, vou começar agora. Você vai viver lá pra daqui uns 20 anos. Tranquilo. É verdade, né? Dá pra começar, né? Dá pra Tá? começar, dá pra começar. Então vamos lá, gente, assim, ó, pessoal, né, pra quem está ouvindo a gente, há algum tempo atrás, a gente teve um dos temas que foi um dos mais polêmicos, entre parênteses aqui, que a gente já teve, porque eu e o Reginaldo, a gente discordou, né? Então, assim, o Reginaldo, ele segue ali um modelo de relacionamento, eu sigo outro modelo de relacionamento, e aí a Laura veio aqui pra poder falar né, de como que ela lida com isso, assim. Então a gente falou lá atrás meio que de relacionamento aberto, e a nossa intenção é voltar nesse assunto, mas agora também com mais uma pessoa que vive essa realidade, né, Laura? Sim, sim. As Então, vivências são múltiplas, assim. Nenhum casal vive igual, assim. Isso é uma coisa que eu Sim, reparei. sim, sim. Aí, assim, né, eu acho que primeiro para setar quais são os pontos de vista. Então, assim, eu, Leonardo, sou monogâmico, né, eu realmente, para mim é uma coisa, assim, que eu não conseguiria lidar com a minha conja, né, se relacionando com outra pessoa, definitivamente. Eu não sei se é uma coisa, não, se é uma coisa ali mais de possessividade, é difícil para mim de falar, eu sou monogâmico. E aí, a gente tem um segundo grau que é o Reginaldo. Como que você define o seu relacionamento agora? o meu relacionamento é aberto, né? E a gente brinca que é aberto não praticante, né? Então, assim, a gente quer ser descolado, fala de ser descolado, mas na prática mesmo estamos tão mono quanto o Leonardo, né? Assim, não posso botar a mão no fogo por nada, né? Nem pelo Leonardo, nem pela minha coisa. Mas... Não, mas assim, a gente tem uma relação aberta, mas a gente não pratica, né? A gente tá morando junto tem 1 ano e 1 mês, 1 ano e pouco. Não sei como é isso, não penso como é. A gente pensa como é isso, mas não sei, não encaixo ainda. Mas a gente tem esse estado de relacionamento aberto. E Laura, se quiser também pro seu. Bom, no caso até do Fernando, eu apoiei ele, assim, porque eu falei, começar a morar junto é muito complicado. Eu consigo ver que precisa dar uma fechada, porque a rotina muda tudo, assim, é muito difícil. Então, eu acho válido ter uma relação aberta que feche por um tempo e depois abra de novo, assim. Eu comecei a relação que eu tô agora, que é quase 10 anos, com o meu marido, que eu gosto da terminologia marido, né? Tem várias terminologias, eu uso maridos, namorados e ficantes. E nos primeiros 4 anos, a gente nem pensava, assim, não falava, não ficava nada, eu não tava muito afim, ele também não. E aí, quando começou a pandemia, a gente estava planejando abrir. Só que aí era 2020. Então, a gente abriu o Tinder e ficou conversando com as pessoas online por 2 anos, assim, sem fazer nada, sem poder conhecer e tal. E não durou quase nenhum relacionamento dessa época, né? Mas um deles prevaleceu e aí eu conheci o menino em 2022, pessoalmente, já e converso com ele até hoje e virou, tipo, aí abriu, aí começou o negócio de sair, assim, né? E como eu moro junto com o meu marido, a gente começou um processo de entender o que é sair com outras pessoas morando junto. Aham. Porque tem as regras, você avisa, não avisa, tem gente que quer saber o que o Sim. outro tá fazendo, tem gente que não quer saber. E eu, de início, eu tava muito paranoica com a coisa de segurança, assim, tanto por mim quanto Sim. por ele. Então eu falei assim: não, alguém tem que saber onde alguém tá. Se não quiser falar pra mim, tudo bem, mas eu prefiro ter o Instagram da pessoa, o endereço, entendeu? Porque a coisa que eu mais não ia ver era segurança. E passava pra ele também. Falei, ó, você vai saber o nome da pessoa, o endereço. E eu falo isso pra todas as pessoas. Vou te cortar. Olha a cara do Leonardo. O Leonardo já tá dolorido. Você falou 2 minutos, ele já tá dolorido, ele já tá sentindo. Não, é difícil pra mim, cara. É porque assim, é inevitável, né? Você tá falando e eu tô me colocando no seu lugar. Então, acho que a primeira coisa disso que você falou, que seria muito Peraí, eu difícil. interrompi ela, Léo. Deixa ela voltar a terminar de um pensamento. Desculpa. Não, na verdade, eu comecei do começo, assim. É porque esse é o relacionamento que eu tô agora, que começou. Eu comecei a ter vários relacionamentos a partir disso. Mas eu, Laura, comecei em 2009. Eu terminei um namoro que era muito legal e eu comecei a namorar outra pessoa que eu entendi que eu queria ter uma relação aberta, justamente, não é porque eu queria sair com outras pessoas, eu não queria ser o foco
afetivo sexual do meu namorado. Eu comecei a entrar numa vibe que era muita pressão para uma pessoa só, cuidar da vida sexual inteira de outra pessoa, entendeu? Isso começou a me esmagar, assim, e eu também não me importava dele sair com outras pessoas, tal. Enquanto as pessoas vêm por um lado tentando abrir a cabeça, eu estava vindo pelo outro tentando achar o meio de campo disso, né? E eu achava assim, falei, não dá para eu dar conta de uma pessoa, a vida inteira de uma pessoa. Ele precisa ter outras, eu preciso ter outras, sabe? Era muito claro isso para mim. Sim, sim. Aí meus namoros começaram a seguir isso desde 2009, né. Mas aí Caraca. quando eu entrei nesse, eu fiquei 4 anos, assim, de boa, assim, não estava querendo nada com a vida, eu estava meio de burnout, assim, não estava nada. Aí quando eu fiquei afim, a gente começou a conversar, e aí aconteceu essa coisa da pandemia, né. Aí eu saí com essa primeira pessoa por 1 ano e pouco, e meu marido saiu com outras pessoas também. A gente começou a entender como a gente é diferente na abordagem, assim, ele Aham. gosta de conhecer pessoas novas, eu gosto de manter a pessoa que eu tô saindo por um bom tempo, e isso é a coisa mais louca da relação aberta, é que se você tá numa relação monogâmica, parece que as pessoas são muito parecidas no jeito de relacionar, porque elas estão ali sobre a mesma regra. Só que quando é aberto, você vê que as pessoas não, seu marido, sua esposa não tem nada a ver, ela se relaciona com pessoas de um jeito nada a ver, que não tem nada a ver com o seu, e você fica pensando assim: "Meu Deus, será que isso é bom, será que isso é ruim?", mas no final é uma questão de Aham. individualidade, assim. Mas é uma percepção bem intensa, assim. Daí Caraca. depois, em 2023 eu comecei a conhecer outras pessoas novas, já saindo mais da pandemia, e passei a ter um que eu vou chamar de alguns ficantes, que moram perto, que são muito úteis. E no final de 23 eu comecei a namorar uma pessoa, de fato, assim. E que eu hoje em dia tô com ela há 2 anos e eu vejo ele todas as semanas. Então, além do meu marido, eu tenho um namorado semanal e alguns outros relacionamentos menores fixos, assim. Mas eu não conheço muita gente nova sempre, assim, só muito de Aham. Mas qual vez que em. é o nome, assim? Você não se classificou, você é não monogâmica, você é poliamor, como é que chama isso? Ah, e sabe que hoje em dia eu tô usando um pouco de poliamor, porque na questão da não monogamia política existe uma noção de que relação aberta não é não monogamia por causa da tal da hierarquização, né? Que você não pode ter uma pessoa principal e outra, todos têm que ser amados iguais, mas eu não consigo me enxergar nisso. Porque eu moro com uma pessoa, conheço ele há 10 anos, ele é a pessoa principal, e é gozado até porque as pessoas com quem eu me relaciono, elas estão confortáveis com a hierarquia, sabe? Elas estão, isso aqui você vê uma vez por mês, tá legal, outro você vê uma vez por semana, tá legal. Ninguém tá se debatendo pra ter um papel maior na minha vida. Eu também tô contente com o meu papel na vida das pessoas, um rolê que é menos fixo, e tal, tá todo mundo encaixado, né? Mas esse negócio da hierarquia pesa um pouco pra quem é não monogâmico político. E aí eu enchi um pouco o saco disso, de ficar me defendendo. Eu comecei a colocar nos apps de relacionamento que é poliamor mesmo, eu sou namoradeira mesmo, e é isso aí. Mas eu me considero não monogâmica também. Eu acho que você, a partir de um relacionamento que já questiona a monogamia e principalmente a exclusividade sexual, pra mim você já pode ser não monogâmico. Eu não vou entrar em nenhuma regra, assim. Ô, Laura, eu acho que espera aí, eu Fala aí, sou Leonardo. bem Ô, Leonardo, quantas pequeno. coisas você escreveu aí? Fala aí. Não, não, calma. Primeira coisa é, eu sou muito burro, eu sou muito jumento sobre esse assunto mesmo, assim, né. O contato que eu tenho ao Reginaldo, teve uma menina que uma vez eu fiquei com ela e ela era também e tal, mas enfim. Você falou, a não monogamia política, né, e eu imagino que quem tá ouvindo a gente, né, que é mais assim, né, no mesmo formato que eu, também não deva fazer a menor ideia do que significa. O que que é não monogamia política? Até onde eu sei, são pessoas que seguem os preceitos da não monogamia de uma forma política, baseada muito em conceitos, assim, tipo, Uhum, sabe, não, a não monogamia, ela questiona a questão do controle da mulher, do Sim. patriarcado, então você também não pode, se você tiver uma pessoa principal, você não está questionando a estrutura tanto assim, tem muitas e muitas teorias sobre isso, e tem pessoas
Eu acho que um pouco mais novas, assim, eu tenho 41 anos, elas podem começar, tipo, elas têm contato com isso desde muito cedo, tipo, minhas sobrinhas adolescentes têm contato com isso. Eu com 15 anos não existia isso. Então, se Sim, você, eu acho, tá? Se você vem de um lugar mais novo que você já não tem um parceiro mais fixo, você consegue seguir alguns preceitos políticos no pé da letra, assim. Só que eu tenho a idade que eu tenho, eu moro com alguém há 10 anos, eu não posso simplesmente decidir que todas as relações são iguais para mim, que não existe hierarquia, entendeu? Até porque ela sim. funciona muito bem para mim. Então, Uhum. eu sou mais de um lado que as pessoas estão, tipo, vivendo e vendo como é que faz, e tendo um namorado, um marido, uma pessoa com quem você mora, sabe? Fica complicado ser 100% fiel ao lado político disso, assim. Sim, sim. Se você já tá vindo da relação monogâmica. Se você já começa pela não monogamia, talvez faça um pouco mais de sentido até. Uhum, sim. Porque eu imagino, assim, né, e aí pensando na figura do machistão, mais crasso mesmo, assim, né, mais tacape, não sei o quê. Se falar assim, ó, não monogamia, vai pensar, é putaria, eu vou pegar todo mundo vai me pegar, eu estou em uma grande casa de swing. Mas eu acho que é legal, esse conceito que você fala, da hierarquização das relações, né. E assim, putz, meu, isso é uma possibilidade, isso é uma opção, né, versus, a planificação, né, horizontalidade aí da importância das pessoas. Caralho, isso é legal pra caralho, não fazia ideia, sim, nem pensei nisso. Vai lá, Reginaldo, vai falar? Porque tem várias prioridades que dá pra você dar, tem regras de cada casal tem uma regra diferente, tem tipo, pode dormir fora, não pode dormir fora, pode transar uma vez, mas não duas, pode sair com conhecido, não pode sair com conhecido. Então, as experiências são tão específicas que às vezes Sim. eu acho que a não monogamia política não consegue, ela mais exclui gente do que inclui. Eu prefiro compartilhar experiências minhas para poder incluir as pessoas, elas terem um tipo de identificação, assim. Eu, Sim, sim. quando a gente sentou para conversar que a gente tinha uma relação, e a gente já se via há um tempo, já saía todo fim de semana, e a gente sentou e falou como a gente quer essa relação, né? E a gente perguntou, não foi hierarquia que a gente falou, mas a gente falou, existe a necessidade de amar muitas pessoas? Ou você precisa de amar, tipo, o amor para você de uma pessoa de boa? Como é que funciona isso? Então rolou um pouco desse papo entre a gente, não dessa maneira tão conceitualizada, hierarquização. Eu falei, não, eu não quero ter duas namoradas, não. Tipo, na minha necessidade, ou no que eu acho, ou no meu mundo. Porque eu também, o que a Laura falou no começo, eu acho muito interessante, porque a gente tende a levar a achar que tudo é pra sempre, a gente romantiza, a gente não sabe que muita coisa é pra sempre, não é nada pra sempre, assim, né? Mas pode mudar. É o que ela falou, mano, eu casei aberto, fechei o 4 anos e depois abri. Então eu acho que é muito louco, né? Porque eu não sei se é verdade, tá? Mas não falaram que tem um tipo de casamento lá que se renova os votos todo ano? Não tem um tipo de casamento que se renova anualmente? Cara, eu acho que isso deveria ser o comum. Eu acho que todo ano os casais deveriam rever se eles querem ficar juntos. Tipo, real. De uma maneira Aham. maluca pensar nisso, tá? Mas eu acho, porque eu acho justo. A gente muda pra caralho pro ano. E nem sempre a pessoa acompanha a gente. Mas olha assim, eu tive uma vantagem, entre aspas, porque como eu abri o meu relacionamento atual na pandemia, a gente teve aí uns 2 anos só para ter conversa, sem sair com ninguém, por causa do lockdown. Então a gente conversou muito, muito 2020, 21, 22, a gente conversou muito por muitos anos, assim. Eu acho que primeiro de tudo é uma coisa que você tem que ter muita convicção que você quer isso para sua vida, porque dá o trabalho, tem que sentar e ter conversas muito É difíceis isso. e investir nisso. Então eu consegui investir no lockdown em bastante conversa, isso deu uma ajudada, assim. Mas eu comecei com regras assim, tipo, eu nunca vou querer dormir fora, não vou querer ter outro namorado. Aí corta para eu tendo um namorado e dormindo fora uma vez por semana, entendeu? Isso foi mudando, assim, de acordo com as pessoas que eu ia conhecendo. Então também não dá pra falar que você nunca vai fazer uma coisa, porque ainda mais no começo da experiência, assim, capaz que você queira e tudo bem, você não é um criminoso por querer fazer outras coisas, sabe? Mas no, Não, no modelo tradicional mono, né, você cogitar isso é o fim de tudo, cara. O que é muito louco. Eu também não dou conta, sendo sincero, tá? Eu acho que eu não dou conta da minha companheira ter um namorado, tá ligado? Eu não dou, eu acho que eu não dou conta.
Mas é muito louco, porque tudo que ela falou no começo é verdade, né, cara? A gente, pô, Adel, você tá no segundo casamento, eu também, né? Aí a Sim. companheira tem que ser a Eu amante, a também. melhor amiga, que não chifra, a perfeita, é toda aquela merda que a gente, né, que não sabe que não tem como, né? Aí a gente começa a ajustar, quem que serve pra quê? Eu tenho meus amigos pra isso, eu tenho coisa pra isso. Mas é muito difícil, cara, é muito difícil. Por mais que, mano, é isso, era quando mano, eu namorava e minha companheira morava do outro lado da cidade, era muito mais suave. Esse dia de fim de semana acabou, falava disso muito mais leve. Agora, no sentido de, existe uma preocupação muito maior. Porra, ela pra caralho, né? Tipo, eu não quero chatear. A gente sempre pergunta, mas você quer mudar o status disso? Como é que tá pra você? Sempre não, né? Mas quando toca nele, tem, tipo, aparentemente tá tudo confortável. E é isso, tipo, também. Não tem pressa pra nada, não tem lei pra nada, cada um faz a sua, né? Tipo, assim, pra você, Léo, é inconcebível, assim, na sua vida. Porque, assim, o lance sei lá, mano, ficar com outra pessoa é realmente, você acha, tipo, fim, assim, acabou? Tipo, eu Não. nunca achei, viu? Eu nunca achei na minha vida, nem quando eu nunca achei. Não, é porque pra mim é uma parada que é o seguinte, assim, eu acho que se relaciona muito mais com posse. E nesse caso é bastante hierarquização, né? O que a Laura tava falando ali, né? Então existe ali uma coisa de um machismo mesmo que tá entranhado e que na minha cabeça, cara, o incômodo de imaginar a pessoa que está comigo com outra pessoa é tão grande que pra mim é tranquilo eu abrir mão de querer ficar com outras pessoas. Assim, uma coisa que também é verdade. Eu não sinto vontade de sair ficando com um monte de gente, né? Pelo menos até agora, com a minha namorada atual, eu não tenho vontade, né, de ficar com outras pessoas. Estou muito tranquilo, assim. É possível que em algum momento, meu Deus, tal, mas eu estou disposto a abrir mão da minha vontade de ficar com outras pessoas para não imaginar ela ficando com outras pessoas. Para mim isso é inconcebível, sabe assim? É muito incômodo, assim, eu sinto um incômodo muito grande, sabe? Vou dizer que, tipo assim, pro meu marido foi tudo muito difícil. Era a primeira relação aberta dele, muito difícil. Só É, que ele também estava interessado e ele topou investir em tentar, assim. Só que as coisas sim. foram muito, muito difíceis. Então não é assim que é tudo duas pessoas querem resolver, entendeu? Não é um mar de Aham. rosas, assim. A gente conversa muito, muito, até entender o jeito que eu era, que eu sou, tipo, eu sou mais namoradeira do que ficar casualmente, ele é mais casual, mas aí o que você sente, assim, na verdade eu sou bem política em relação ao questionamento do patriarcado e da posse, assim, isso é uma coisa que eu não abro mão, que eu tive que entender muito bem que eu não tô fazendo nada de errado, eu me senti culpada várias vezes, sem razão, mas a gente foi vendo que, tipo assim, não preciso me sentir culpada, não tô fazendo nada de errado, mas olha, são 5, 6 anos conversando sobre isso ainda. Às vezes dá umas inseguranças, uns frios na barriga dele. E por incrível que pareça, o meu maior problema era a segurança mesmo. Aham. Quando ele saía, eu morria de medo que ia acontecer alguma coisa, porque era uma pessoa nova, ia querer matar ele, não sei o que. Eu tive, ainda por vir com a cabeça não estava boa da pandemia, sabe? Eu tive Sim. umas psicoses, assim, que ele estava em perigo, que era pesada. Tinha que me avisar quando chegasse, mandar a localização, falar quem era, ter o link do Instagram, assim, era bem paranoica, com segurança mesmo. E ele é um homem, né? Ele Sim. sentia muita confiança em mim, porque ele não estava tão preocupado assim, mas pra mim, o que pegou muito a segurança, mas É que é eu acho bem que difícil pra ele, assim, mas ele tá um eu pouco mais acostumado agora. é que eu acho que a gente acaba espelhando a nossa própria experiência. Porque quando você fala assim, ó, nossa, pra mim, ele se sentia inseguro. Pra mim, na cabeça de um homem, é muito mais fácil a gente se sentir inseguro psicologicamente do que fisicamente. Então, quando você fala assim, eu tava preocupado com a segurança dele, assim, era a segurança física, né? Tipo assim, cara, ele vai ser sequestrado, vai ser assaltado, vai ser estuprado, vai acontecer alguma coisa com ele. Na minha cabeça é um negócio muito assim, ó.
nossa, se eu abrir minha relação, eu vou perder a pessoa que eu amo. A pessoa que eu amo vai deixar de me amar. Então a Vou questão perder que pro cara mais engraçado que eu, né? Eu tava vendo Friends agora, o Chandler lá, quando a Mônica acha um cara que é mais engraçado que ele no trabalho. Mas, é, mano, ele foi ser rir o dia inteiro. Não, mano, não, acabou pra mim, mano, acabou. é isso, É, é como se houvesse uma grande disputa o tempo todo, sabe assim? pelo Cara, menos assim, as nossas preocupações, eu e meu marido, são diferentes, mas às vezes a gente até acabava assim, querer dando mais valor para a preocupação dele do que a minha. E às vezes eu me ligava assim, não, mas peraí, minha preocupação com segurança é muito válida, né? Tipo, não é menosprezada, não é menos do que a sua. Mas tem esse negócio do cara ficar mais inseguro quando é a menina que tá propondo e tal. Mas eu acho muito válido preocupar com segurança. Eu até falo pro Fernando, assim, quando ele for começar a sair, eu não sei qual regra vai ser, mas assim, saiba onde um está, o outro, ou tenha uma amiga que você vai. Alguém precisa saber onde você tá. Assim, se não quiser ser você, se uma amiga é um amigo. Eu ainda reforço que segurança é muito importante, assim, porque. sim, Eu já sim. fiquei pensando nisso, hein, Léo? Tipo, já fiquei pensando nisso, beleza, né? Se no meu vídeo fala, mano, eu vou sair dar um rolê. Puta, será que eu vou querer saber ou não vou querer? Entendeu? Porque é muito que ela falou, mano. Como eu não vou saber, mano? Como assim, tá ligado? O que pode acontecer com a pessoa, tá ligado? E não é controle, mano. Eu acho que eu prefiro, sei lá, falar pra sua amiga aí. Eu não sei, entendeu? Eu não sei, eu acho. Eu falei pra você mesmo, não falei? Falei, se você quiser saber ou não, alguém precisa saber onde ela tá. Ai, nossa, Acha isso é uma verdade. amiga confiável que se você precisa e você pergunta pra amiga, mas alguém precisa saber, assim, não vão saindo na loucura não, que é E, Léo, perigoso. e assim, e se pensar, não é o fim do tempo, cara. Tipo, Não, mas é muito louco, é não muito é, louco, tipo, porque, não, só desculpa, todo mundo, quando eu falo, todo mundo não, né? Todo mundo é muita gente. Algumas pessoas, quando eu falo, eu tenho uma relação aberta, tipo, já acha que é isso, é mó putaria, né? Maluca, que assim, eu tô onzaço, né? Tô, tipo, mano, eu saio pra festa toda semana, tô meninão, não, tô uma relação que, inclusive, desde que eu me juntei com uma pessoa que eu gosto muito, que eu amo, minha vida social até caiu, porque ela tem saciado minha vida social, tá muito tranquilo, tá muito gostoso, né? Então, nossa senhora, não é isso, né? E o que você falou de vontade, eu também não tenho vontade. Tenho vontade zero, né? Um dia ou outro você acorda lá, atacado, acorda, porque todo ser humano acorda com coceira, às vezes. Mas vontade mesmo não tem, porque não tinha feito. Mas, pra mim, a brisa, talvez seja uma brisa até infantil, mano, eu não quero ter controle, não quero ter controle de... É isso, abrir talvez mão de um controle, não sei o que é. Não sei se querem ser diferentão, não sei. Mas eu não quero ter esse controle de novo, não quero ter essa vibe de novo, não quero. Tipo, eu não quero. Tá difícil, porque eu tô juntado com ela com muito... Eu durmo agarrado todo dia, como é que eu não vou ter? Todo dia eu durmo agarrado, nem quando tá calor eu desagarro. eu também, cara. E aí, assim, eu fico pensando, né, que Laura, você até falou, né, que as primeiras conversas foram difíceis e tal, né, com seu marido e tal. E aí eu fico imaginando assim, beleza, então tá, vamos lá. Vamos supor que tem uma pessoa aqui que tá ouvindo a gente, que aí ela fala, nossa, que legal esse papo, eu estou pensando nisso, como que eu começo essa conversa? Porque eu fico pensando, de verdade, meu mãe ia chegar pra mim agora e falar assim, então, eu quero abrir a relação, velho. Eu vou pensar, fudeu, tá ligado? Tipo, mano, eu não sei nem por onde começar a abordar isso dentro da minha cabeça em relação a outra pessoa, mano. Olha, apesar de falar que eu não sigo a política à risca na prática, eu acho que é o melhor lugar para começar é você começar a ver umas teorias de não monogamia, entender por que as pessoas fazem isso, qual o significado, sabe, da onde que vem o negócio do casamento, da mulher ter que ser mulher do marido. Eu acho que a parte política ajuda muito para você conseguir começar na sua cabeça. Aí, a partir daí, você pode perguntar: você se sente oprimida assim? Você acha que eu sou opressor assado? Entendeu? Mas eu acho que a parte política é muito, muito boa para começar, porque aí você, entendendo mais ou menos da onde vem a vontade, a sensação. Na verdade, assim, a vontade e a sensação são inerentes à pessoa. Agora, da onde vem a opressão? E se você precisa realmente dela? Porque tem aquele negócio, tipo,
Mas é muito mais fácil. Eu tô casada, monogâmica, e aí se eu conhecer uma pessoa, eu vou largar meu marido, né? Óbvio, sim. Mas dentro da não monogamia, eu posso ficar com meu marido, com o meu namorado, não tô largando ninguém por ninguém. Então eu acho que até dá uma amenizada. Se você quiser, pode ser uma grande putaria, dá pra ser. Se você quiser, também não precisa ser. É tudo muito normal, é muito relativo, assim. Mas o começo mesmo, eu acho que dar uma olhada na parte política ajuda bastante a começar a conversa, assim. E, Laura, e você tem isso com todo mundo sabendo, né? Tipo, o namorado sabe, o marido sabe, todo mundo sabendo, todo mundo tá sabendo e tá ciente, adultos ali, conscientes do que está acontecendo. Todo mundo sabe. Esse primeiro cara que eu saí virou marmita minha e do meu marido. Então eles se conhecem, eles ficam. O meu namorado e meu marido se conhecem. Peraí, essa aí é muito legal. Essa aí vamos começar a desenhar. Então você tem um namorado que fica com seu marido e com você. Sim, o primeiro menino que eu conheci, ele é bi, o meu marido ele é bissexual também. E aí eu ficava com esse cara e ele via umas fotos do meu marido, nossa, seu marido isso, seu marido aquilo, não sei o quê. Ai, que Aí verdade. eu falei, vou tentar apresentar vocês. E foi assim, muito tenso. E a gente combinou, assim, tipo, o que a gente ia conversar, onde a gente ia sentar. E eu prestando atenção, assim, pra ver se alguém ia ficar desconfortável, mas deu muito certo. Aí depois a gente combinou de sair e ficamos os três algumas vezes, já. Então, esse ele conhece e tem uma relação. Agora, o meu namorado, que eu vejo toda semana, conhece o meu marido, não tem nenhuma relação com ele. A gente já comeu pizza junto, já foi ver filme junto, assim. Eles se conhecem, mas aí tem o meu vizinho, que é muito bom ter alguém para ficar morando perto, que conhece também meu marido. Já fizemos double date com a namorada dele, mas só de sair assim. Aí eu tenho uma namorada com quem eu namoro meio que junto do meu vizinho, são vários trisaizinhos assim, que conhecem também meu marido de sair, dar uns rolês assim, mas de ficar mesmo é só com esse primeiro cara, assim. Mas todo mundo se conhece e olha como ajuda quando as pessoas se conhecem. Parece impossível, mas tipo, você humaniza a pessoa que você acha que é a pessoa por quem sua mulher vai te deixar, tipo assim, a segurança cai pela metade, assim. Você não vai acreditar nisso, mas é verdade. As pessoas se conhecerem ajuda bastante nas tensões, assim. Caralho, velho! Meu Deus do céu, cara! É muito louco. Pode ter o formato que você quiser de vida. Não é, gente, não tem uma lei mais. Você pode ter o formato que você quiser de vida, da hora demais, mano. Não, Se eu não acho quiser da hora. conhecer, não precisa também. Eu não obrigo ninguém a se conhecer. Tem gente que não quer se conhecer e beleza também. Não é obrigado. Mas acho que ajuda, ajuda. E não rola ciúme de ninguém com ninguém? Tipo, o seu com as pessoas? Eu aposto que Então, como eu falei, eu venho do lado que já era aberto, eu já venho sem se meu approach é outro. Meu approach é conseguir me relacionar com alguém que me aceite. Eu Sim. converso, mas rola ciúme. É importante saber que pode ter, porque você precisa conversar sobre isso, não esconder o ciúme, é muito importante, Sim. assim. E aí você pode saber o que você pode fazer, você pode conversar. Algumas vezes a solução realmente é conhecer a pessoa, pode ser tipo, vamos tomar um sorvete, dar oi e dar essa humanizada. Com o tempo também foi difícil para o meu marido entender que tipo de relação eu ia ter com essas pessoas, porque eu também não sabia. Então, por um tempo, ele também não sabia se eu ia largar ele, se eu não ia, o que estava acontecendo. Depois que ele foi vendo como é que eu era, acho que isso foi uma coisa de começo, assim, como que eu era, como que estava se relacionando, como era a minha relação com outras pessoas, ele foi entendendo quem eu era nesse trecho, assim, e eu fui entendendo como ele é também. Sim, caralho. E você Vai sabe lá. que uma das coisas que às vezes eu escuto de algumas pessoas, além de achar que é uma putaria maluca, perguntam do amor. Mas você não ama ela? Né? E é muito louco a gente vincular realmente o amor à posse, ao único, né? E quando não tem isso, é falta de amor. Tipo, falta de amor, né? E é o que você falou, você ama várias pessoas de forma diferente, tem namorado, tem tipo, e não é porque existe uma relação aberta que existe amor, muito pelo contrário. Eu acho que, sei lá, até falar sobre coisas difíceis, encarar coisas difíceis e encarar coisas do mundo que, mano, o mundo é foda, é amor pra caralho, sei lá, tá ligado? Tinha uma coisa que eu acho que falta é amor. Eu acho que assim, até uns 15 anos atrás,
antes de eu abrir, assim, eu não via por que não ficar com outras pessoas. Eu cheguei a atrair alguns namorados, porque eu simplesmente não entendia por que que eu não podia ir lá e ficar e voltar e estava tudo bem. Aí depois, quando eu entendi que que dava pra ter esse rolê aberto, com um cara que em 2009 já era, tipo, muito gente fina, assim, eu comecei a refletir, tipo assim, e por que que eu não posso ser amada como eu sou, sabe? Isso tudo. Mas demorou anos, assim, pra eu chegar nisso. Eu tenho, tipo, a minha persona super legal, e aí, se eu vou trair, é uma parte que a pessoa que me ama não vai saber. E quando eu comecei a namorar com esse meu marido atual, eu fiquei pensando assim, meu, eu tava saindo de um relacionamento péssimo, assim, eu falei, eu só vou ficar com ele agora porque eu vou fazer as coisas do meu jeito e você é quem eu sou. E aí, conforme você supera as dificuldades e a pessoa vai amando você como você é, em vários âmbitos, assim, ó, é um amor que ele é estratosférico, assim, ele é muito maior do que qualquer amor que eu já vivi e que eu não preciso ter partes escondidas de mim, ele não precisa ter partes escondidas dele, então o amor é muito grande, assim, eu ouso até dizer que é um pouco mais abrangente, um pouco mais intenso do que o amor que eu tive monogâmico, que você tem a sua persona namorada, a sua persona amiga, sua persona que ainda curte outras pessoas. Eu quis ser amada todas as minhas personas de uma pessoa só, assim. Muito foda. E eu acho que isso que o Reginaldo falou, Lara, assim, porque a gente, de novo, né, a gente espelha a nossa experiência no mundo, né? E eu falo do momento em que eu tava solteiro, por exemplo, né? Antes de eu me relacionar fixamente com a minha namorada. Eu fiquei com algumas pessoas, né? E não era um problema pular, né? De pessoa pra pessoa, né? Tanto que era isso, assim, era muito dinâmico, assim. Ah, putz, meu, uma semana. A gente, eu e o Reginaldo, a gente tava solteiro na mesma época. Era muito Ah, sim. dinâmico. Famoso Mas solteiro. era, Reginaldo. Era dinâmico, cara. Você tá ligado que era dinâmico. E aí, assim, às vezes era isso. Em uma semana a gente ficava com 2, 3 pessoas diferentes ali e tal. E não era um problema eu imaginar essas pessoas que eu tinha ficando com outras pessoas, porque eu não tinha nenhum envolvimento amoroso, emocional mesmo, assim, né? E aí de novo, espelhando a minha experiência para fora, que eu acho que é isso também, né? Quem estiver ouvindo, que for monogâmico, vai pensar a mesma coisa. Quando a gente não se importa, realmente, assim, beleza, eu posso continuar ficando com essa pessoa, eu vou lá, vou dar uma ficada com outra pessoa. Mas eu acho bonito isso que você falou, assim, né? De você ser uma pessoa multifacetada e estar com uma pessoa que é capaz de abraçar todas essas facetas, assim, isso é muito legal. É uma experiência de vivência no mundo que é completamente diferente do que o que cabe na minha cabeça, cara. Mas é muito foda, é muito legal. Isso é novo até pra mim, assim, eu tô desenvolvendo isso ao longo dos últimos anos. Pra você ter uma ideia, quando a gente começou a abrir, aí eu conheci gente em 22 e 23. Aí, no ano de 24 e 25, eu não conheci ninguém novo. Eu tava com quem eu tava ali, beleza, sabe? Não tô Aham, afim de conhecer gente nova, não vou conhecer gente nova, assim. Então pode não crer. é que também eu saio com várias pessoas, é aquilo que eu falei, se é o que você quer ser, você quer namorar as mesmas pessoas, sair com as pessoas, você pode, você quer sair com uma pessoa diferente das semanas, você pode, tipo, não é, a regra não é putaria, assim, definitivamente. Você sabe que até no meu ex-casamento, que era fechado, monogâmico, eu falava pra assim, lógico, né, não é legal, não quero ninguém, tipo, mas se você sair de rolê e acontecer alguma coisa, mano, troca ideia comigo, me fala e nós resolve, tipo, eu não, tipo, de verdade, tirando na época lá que você me conheceu da faculdade, né, Léo, que era ciumentão pra caralho, machistão, coitada da minha segunda namorada lá sofreu, é... Mas no geral, depois de adulto, mano, isso pra mim nunca foi uma questão de desabar, de prova de não ser um amor, tá ligado? Nunca pensei nisso, de verdade. Mas aí, em executar e ter como filosofia de vida, ou ter a empatia, ou ter o culhão de bancar, porque é fácil falar, né? É que nem os caras que falam, eu deixo minha mulher ficar com mulher. Porra, né? Tipo, você deixa, né? Tá tirando, né? Sim, eu conversei com uma menina que eu fiquei próxima dela, mas eu não consegui levar adiante, porque tinha esse lance que o marido dela só deixava ela ficar com mulher, e era cheio de regras, era impraticável, assim, tipo, eu achava Trouxa muito. ele não é, né? Pergunta, que trouxa ele é, né?
Só nós que é trouxa aqui, ó. Todo mundo é espertão. Depois ela vai É. querer ficar com homens. E aí, é outra coisa, outra pessoa, pelo amor de Deus, né? Se for deixar ficar, primeiro que não tem que deixar, né? Mas demora, é um conceito que demora, assim. Eu já consultei várias vezes meu marido, tipo, como você se sentiria se eu saísse com essa pessoa nesse dia? Algumas raras vezes ele falou, puta, não tô legal hoje, não vai dar. E eu ia lá e cancelava, entendeu? Mas não é uma questão de deixar, é uma questão de tem que ter consideração também. Não é tipo, porque é aberta eu vou fazer o que eu quero. E tipo, é isso, você já tá num relacionamento duradouro, de morar junto, de pagar aluguel junto, dividir banheiro, entendeu? Você tem que ter muita consideração por uma pessoa, assim. Relação, é o que você falou, né? Poliamor ou não monogamia não é falta de consideração, né? Não Não. é pra ter falta de empatia, muito pelo contrário. Talvez tenha que ter mais empatia com algumas questões e outras são mais fáceis, como você falou, né? É. Aceita a minha face aqui, eu não preciso me fazer, eu não preciso segurar nenhuma vontade, tá ótimo. Cara, eu acho que tem um negócio também. Nossa, fico com várias dúvidas, assim, né, gente? É porque o que acontece, assim, eu acho que uma outra parada que é muito relacionada à monogamia mesmo, né? A maneira que eu enxergo, né? A forma como eu me relaciono é tipo assim: parte do tesão que eu tenho pela minha mulher é saber que eu sou a pessoa que ela deseja, sabe? E eu acho, eu não sei, tá? E aí pode ser uma coisa que é minha mesmo e terapia, né? Resolve, assim. Mas eu tenho a sensação de que, se eu achar que ela está sentindo tesão por outras pessoas, eu vou me sentir menos, assim, sabe? E eu uma puta de uma insegurança mesmo. É porque é isso, né? Insegurança, autonomia, estabilidade, todas essas coisas eu acho que são questões que são muito colocadas, né? Em xeque aí quando a gente fala de não monogamia, assim, mas para mim parece assim, eu acho que eu me sentiria menos, sabe? Mas Faz você sentido? sabe que esse negócio de sentir menos, exatamente nesses termos, eu já escutei bastante, e sempre de homens cis. Dá pra você querer abrir e ser a pessoa que sente menos, se sente menos, com essas palavras, assim, eu me sinto menos, aí você tem que ver. E aí você entra num negócio assim, mulheres têm, falando no mundo cis, assim, né? Mulheres têm suas inseguranças, mas quando é uma mulher que propõe abrir a relação, os caras começam a se deparar com umas coisas de infância, assim, tipo assim, no começo foi assim, a gente conversava sobre, transar com outras pessoas, o que você acharia? Tudo bem, mas aí quando entra, é um negócio que pega assim, cara, porque eu tô lembrando de na escola que eu odiava uns caras que pegavam todo mundo, riso que tipo assim, vai ter uma fase que não tem nada a ver com a mulher, que são questões de infância e de criação e não sei o que, e você tem que ajudar a conversar e tal, assim, é muito louco isso. Pega, eu acho que o crescimento, a criação patriarcal, assim, nos Aham. últimos 500 anos, ela acaba voltando com tudo quando você tem que lidar com uma insegurança nesse tipo, assim. De repente o problema não sou eu não posso fazer nada. O cara tem que se Sim, entender na terapia Sim. com o sentir menos, assim, e ter essa, eu não tenho nem, tipo assim, eu nem tenho ciúme que você tenha tesão pelo outro cara e fica. Eu tenho inveja do outro cara, porque e se ele for mais pegador do que eu, e é o cara que na minha escola fazia bullying e eu detesto, tipo, teve essa Nossa, fase mesmo. É você bem. abriu várias caixas na minha cabeça. Pô, É, pô, pô. Léo, você sabe que no fundo, assim, e não é te criticando, porque no fundo eu queria pegar a minha companheira e botar num pote, né? Óbvio que eu queria, e que eu matasse todos os desejos dela. Eu queria. Mas não tem nada mais mono, hétero, top, machista do que Total, querer total. ser o único macho provador de tudo, provedor de tudo. Porque assim, vou te fazer uma pergunta aqui, Léo, você não precisa responder. Você não precisa responder. Mas você teve uma vida antes da sua companheira, poxa, uma mulher incrível, você ama ela. E não tem vontade de ficar com ninguém. Não tem vontade. Você tá aqui, pá, Léo, pá. Eu nem vou falar que tomou umas cachaças porque é hipocrisia. Nem vou falar das cachaças, tá? Se tá lá no seu sábado, lá no seu negócio, você encontrou a segunda melhor química que você teve depois dela. Você encontrou. Puxa vida, quando você viu, você tá se enroscando com ela. Você deixou de amar? Ela deixou de dar desejo? Tipo, a sua namorada? Você não deixou de amar. Você não deixou de ter desejo nela. Ela não deixou de ser gostosa pra você. Não deixou de nada. Tipo, não tem nada a ver com ela. Tem a ver com o Leonardo, com tesão. Tá ligado? A chance de... Você entende? E, tipo, eu acho que é momentos e momentos. Eu não sei, é muito difícil, é muito fácil falar e muito difícil viver. Mas eu também não acho que é isso.
eu também não sei se eu quero ser o único de tudo. Eu não sei, eu quero. Mas eu sei que eu não consigo, na verdade. Na verdade, é ao contrário, entendeu? Eu já vou sabendo que eu não consigo. Eu já perdi essa guerra. Se eu já perdi, vamos trabalhar com o que tem. Pra mim era um medo, entendeu? Era o medo dos meus primeiros namoros, assim, uns 3 namoros. Eu tinha muito medo de ter que ser a provedora sexual de do meu Sim. namorado, entendeu? Foi a semente inicial, assim, falei assim, eu não quero ser a única pessoa com quem meu namorado faz sexo. Eu não dou conta, eu não vou querer. Se ele quiser ou não quiser, eu não vou querer, e eu preciso que ele transe com outras pessoas. Isso foi a minha semente inicial, assim. Eu era pra me preservar de ter que prover todo o sexo que uma pessoa precisava, assim. Aí, a partir daí, fui vendo, entendeu? Mas Entendi. a minha pergunta inicial é essa, assim. Porque ele te enchia o saco? Tipo, o cara era um maníaco? Não Ou você era de boa? Ou só era Nossa, desregulado? Tipo, não batia legal? namoro antes, os meus namoros fechados, eu sempre tive isso, assim. Uhum. Eu morria de medo. Eu falei assim, caralho, só eu tenho que ser a única pessoa que dá sexo pra esse cara. Era um medo que eu tinha em todos os relacionamentos, era uma coisa minha. E aí, quando Aham. eu levei isso, eu fiquei com esse namorado da época, assim, via que ele pensava igual. Em 2009 era tudo mato, né? Acho que em 2009 eu tenho relação aberta. Era um mato. A gente não podia contar para alguns amigos, assim, não era nem família, sabe, era o segredo das pessoas, contava para as pessoas mais próximas, elas achavam engraçado, tinha medo, achava que não ia dar certo, que era um negócio meio pirateado, um relacionamento pirateado, assim. Então em 2009 não tinha nenhum tipo de literatura, Sim. Instagram, assim, foi bem indo devagar, assim, mas a minha questão inicial era essa, eu tenho medo de ter que ser a única pessoa com quem meu marido vai transar, assim. Ô Laura, nossa, eu tô muito fascinado por essa parte das conversas ainda, cara. Porque é isso, assim, né, acho que você estava mais esclarecida, né, do que o seu marido quando você chegou nesse ponto de falar pra ele: "Ah, vamos aí, vamos abrir e tal, não sei o quê". E aí, assim, e você falou, né, que vocês têm um fluxo lá de diálogo que é bastante intenso e tal. Como que vocês definiram, assim, né? Porque pra mim, de novo, né, eu fico pensando, cara, nossa, é uma punição, assim. Talvez o Reginaldo ele deva se identificar com isso também, assim, né, cara? Será estabelecer esse limite, assim, ó. Puta, eu vou querer saber. Tipo, você e seu marido, vocês definiram assim, ah, beleza, só vai ficar. Vocês contam. Ah, fiquei com fulano, foi maior legal. Ou, tipo, ah, putz, meu, fizemos isso, fizemos aquilo. Ah, sim, sim. Além da coisa da preocupação com a segurança e tal, Aham. a gente comenta, assim, como se eu fosse, tipo, vou jantar com uma amiga minha, assim, eu dou uma contada, assim: "Ah, o que vocês fizeram?" "Ah, a gente viu tal filme, não sei o quê", como se fosse um rolê, assim. Mas isso a gente é uma coisa nossa, assim, eu não Aham. acho que ninguém precise fazer o que não quer. Mas, Sim, sim. ficou meio mas, assim, essas conversas intensas era assim, eram 2 cancerianos e uma choradeira, assim, sabe. Conversa os 2 choravam, e aí tentava se entender, e aí que eu via que quanto era difícil, quanto que você precisa investir muito emocionalmente nisso, porque dá trabalho, assim, sabe, não é uma coisa se você não quiser Total. mais ou menos, você não vai conseguir ter energia pra conversar tudo o que você precisa conversar e saber da pessoa e ajudar ela com o passado, com os problemas da infância, ainda fazendo terapia junto, sabe. Puta, total. Nossa, total. Ah, então, nossa, deve entrar muito nisso, isso que você falou, né? De caralho, questões da infância, assim, nossa, na minha cabeça. Porque você falou, por exemplo, essa questão do bullying. Cara, eu era um moleque que sofria bullying na escola. Nossa, acho que é super vir na minha cabeça isso, assim. Puta que pariu, foda, foda. Você se imagina, Reginaldo, falando, né? Ah, pô, fui lá, fiz não sei o quê. Aí, chegando sua mulher pra você, ah, então, não. Encontrei com um maluco, a gente foi Quer saber não. assistir, Quer saber sei lá, Pecadores, tá ligado? Quer saber não, quer saber nada, nada, nada. Não sabia, não sabia. Eu sei porque a gente sabe ter o conceitual e o sentimental. A gente sabe o conceitual, entendeu? O conceitual é que a gente sabe quem tem que fazer pra coisa dar certo. Por mim, eu não queria saber. Eu simplesmente não gostaria de saber. Mas eu não sei, né? Vai que acontece e eu ia querer saber, me sentir talvez mais seguro, me sentir menos preocupado, né? É o que eu falei, é muito fácil falar. Eu cago um monte de coisa aqui, gente, e quando chega na minha bunda eu faço tudo diferente, viu? Porque é na minha bunda, né? Quando não é na minha bunda é fácil de eu falar. Tem um conceito, não sei se vocês já ouviram falar da compersão, eu não lembro se alguém falou aí já.
que Não. eu tomei conhecimento lendo algumas coisas sobre não monogamia. Compersão é quando você fica feliz pelo seu parceiro por ele estar contra a pessoa. Meio que uma hiperempatia, uma hipercompaixão, assim. E que tem pessoas que eu sou uma pessoa muito compersiva. Eu incentivo, eu acho legal, eu quero saber, puta, que legal isso aqui. Meu marido, ele não tem muita conversão, ele já tá bem de boa com isso, mas ele não é aquela cara que vai ficar feliz por mim, assim. E sabe que eu bati muito cabeça com isso no começo, porque eu falava, fica feliz, eu queria obrigar ele a ser feliz. Como que você não vai ficar feliz? Eu tô aqui saindo com uma pessoa que gosta de mim, eu sou bem tratada, o que que tem pra ficar triste, sabe? E ele falou, mas eu não consigo. A cara dele. Aí eu tive que dar um dial down, assim, entender? Não, gente, ele não é assim, ele não vai ficar. Parou de bater cabeça bastante, mas assim, eu já aceito, ele não precisa ficar feliz, eu vou continuar sendo do meu jeito. Então teve que existir um equilíbrio ali. Eu tive que parar de exigir muito a aceitação dele e a felicidade e tudo, assim, porque não é dele, entendeu? Ele não vai se sentir feliz, ele só aceita, achar legal, tá feliz que eu tô com uma pessoa que é legal comigo, que é bacana comigo, me trata bem, mas beleza, assim, sabe? Mas eu acho super legal. Falei, ai, Não, que legal, é. ela te Eu acho, trata bem, ai, que lindo. eu acho Leonardo, legal na teoria, cara, mas assim, eu fico me colocando no lugar, eu fico pensando, meu Deus do céu. Leonardo, imagina, Leonardo, pessoa que tu ama, Leonardo, vira pra você e fala, puxa, Léo, caralho, você devia estar feliz, Léo. Sabe aquele lugar que a gente sempre quis ir? A gente nunca conseguiu uma pessoa que me trata bem, que me ama muito, que me beija gostoso, me levou, eu tô sendo bem tratada, caralho. Caralho, não, Aí tem traições e traições, né? Tem a traição de não pode ver. Esse filme você vai ver comigo, essa série você vai ver não sei o quê. seriado, Isso traição de seriado existe, né? Traição de seriado igual existe. a não monogamia. Monogamia tem o negócio do tipo, esse filme tem que ver comigo. Aí o outro fica sabendo, não, peraí, mas eu vou ver de novo com você. Aí vai, eu combinei de ver esse filme aqui. Série, não posso ver série fora. Aí tudo igual. É, Nossa, gente, olha, eu falo, mas assim, eu sou mó bundão, cara, eu sou mó bundão. Eu pago de desconstruidão, eu pago de não sei o quê, sou mó bundão. Quando eu tenho que chamar a minha companheira pra um papo mais difícil, pra alguma coisa, eu sou mó bundão. Eu até mudo o jeito de falar, cara. Ela chega até a desconfiar, fala, mano, mas por que que você tá assim, cara? Tá devendo alguma coisa, arrombado? E eu fico, não, eu fico cheio de dedo. Sabe o Reginaldo, que vocês conhecem, mano, acabou, ele acabou, tipo assim, ó, pá, eu vi um bagulho muito esquisito, que nem é legal, tá ligado? Nem é pra ser. mas você tem lua Muito. Oi? você tem lua em câncer. A minha mãe é câncer, tá vendo? O programa nem seja pra ter tantos dedos assim, mas você vai lá e tem mesmo assim, né? Então, é exato, e tipo, e é meu, não tem nada a ver com ela é super educada, super gente boa, super disposta a ouvir. Nossa, é meu. É um bagulho muito louco que realmente, quando eu não morava com ela, eu não tinha, né? E não é de falta de amor, eu não sei se é um funcionamento na cabeça, eu não sei se é o concreto quando a gente vai morar junto, da mudança do. Não sei se já remete com. Eu não sei. Eu sei que, por exemplo, quando eu namorava com ela, eu era muito mais eu em qualquer conversa assim. Agora, Aham. quando tá numa conversa, eu gaguejo, cara. Tipo, eu fico. Mas é ruim mesmo. Eu não gosto, ninguém gosta de ter essa conversa. Por isso que eu falei que você tem que estar muito determinado, porque imagina você ter que entrar num negócio de dar satisfação. Eu detesto dar satisfação, só que eu tenho que arranjar um jeito de dar satisfação e entrar e conversar. E eu já vou falar um negócio, ó, talvez ele fique chateado, mas eu vou lá e tenho que falar. Então eu tenho que me preparar, eu tenho que sentar, talvez a gente chore, porque a gente chora muito. Essas conversas são horríveis, conversa de ter que se abrir, dar satisfação, é horrível, assim, horrível. Eu não gosto disso, assim, mas eu invisto muito nisso porque eu acho que é uma coisa muito importante pra minha vida eu viver desse jeito. Então eu tô investindo há anos, assim, nessas conversas, mas não é gostoso, não é pra ser gostoso, porque se as Aham. pessoas normais não querem ficar explicando a satisfação de tudo que elas estão fazendo pra outra pessoa, assim, entendeu? É muito. Lembrando que, Léo, eu gaguejo por muito menos, hein? Mas muito menos, por conversa tranquila. Não é nem Verdade. tipo, mano, meu Deus, não, é nada, é coisa que eu faço drama. É, você tem umas taquicardias, assim, do nada. Bom, o É. Léo sabe, eu mando mensagem pro meu. Eu tenho meu grupo de brother da facul lá, mano.
Mano, eu tô em crise, tô ansiosão, total. Bom, eu tô desde que o dia que a Venezuela foi bombardeada, eu fiquei em crise o dia inteiro, maluco, com dor de estômago, doidão, ansioso, tudo da ansiedade, né? Eu fiquei também. Mas isso tudo bem, acho que é normal. Essa crise tá valendo. Eu esqueci o que eu ia falar. Algumas coisas, então, assim. Então, primeiro, Reginaldo, será que não tem uma coisa de. Penso do nosso lado, assim, sabe? Eu entendo o argumento, assim. Racionalmente me faz muito sentido tudo isso que a gente falou, assim. Eu acho, né, sei lá, em algum momento da minha vida eu era espírita, né? E eu acreditava que a gente vinha no mundo, né, evoluía e voltava lá, né? Então, assim, existe essa coisa da Evoluiu. gente. Eu acreditava, né? Eu não acredito mais, mas enfim, eu acho que existe um limite de até onde dá pra ir com a evolução em uma encarnação, sabe? Principalmente tendo nascido em uma estrutura super patriarcal, assim. Porque eu acho que realmente faz parte da estrutura do meu pensamento, sabe? Porque, por exemplo, me dói falar de posse, de sensação de possessividade, tá ligado? Me dói pensar que eu não consigo desvincular disso e me sentiria menos se a minha parceira se sentisse atraída por outra pessoa. Olha, sentir ela vai se sentir, mas assim, demonstrasse estar atraída por outra pessoa, assim. Executasse, Leonardo, execução. Foi lá, pegou. Isso, é isso. E aí, eu acho que também, assim, sei lá, no nosso campo aqui, né, no campo progressista, eu acho que também tem uma coisa de. Até não vou falar uma pressão, assim, né, mas uma coisa de cara. Tá tudo bem também, né? Você não conseguir ser, né? Assim, né? Tipo, porque eu fico pensando que a gente às vezes até sofre, assim, sabe? Tipo, caralho, eu queria tanto conseguir ser não monogâmico. Tadinho, tá difícil ser Isso mono é no tempos macho. atuais, gente. Difícil, olha lá, como sofre o mundo. Não, Mas mas não é. ninguém é obrigado, é muito difícil, você tem que ter um plano de vida, para fazer direito tem que ser um investimento de vida, não dá para ser qualquer coisa, assim, tipo, que nem Aham. em série, filme, é sempre assim: "Ah, casal em crise abre relação", É o pior ninguém momento, né? não Não é existe pior? Eu também acho. não eu acho péssimo. Não existe um produto audiovisual satisfatório pra mim que mostre pessoas abrindo relação porque elas estão bem e querem ficar com as outras pessoas. Elas sempre têm que estar mal. E às vezes as pessoas estão lá porque elas estão muito bem, assim. Eu tô bem e quero continuar bem, sabe? Não vem de uma crise, assim, mas tem que ser o seu projeto emocional de vida, assim. Ninguém é obrigado. É tudo muito, dá muito trabalho, é muito difícil tudo. Dá Se muito você não trabalho. quer, assim, você não é obrigado a fazer. Sim, sim. E, sei lá, assim, porque às vezes eu sinto até do Reginaldo mesmo, assim, né? Eu sei que já tá mais tranquilo com isso, né, Reginaldo? Mas não foi uma coisa assim, tipo, ah, meu Deus, caralho, eu quero muito, mas aí se minha mulher ficar com alguém, eu vou sofrer. Ah, mas. Ah, é. É, mas a partir do momento que rola a conversa e você concretiza que pode acontecer, um pouco desse medo vai embora, entendeu? Porque é isso, mano, a fantasia foi concretizada, mas não aconteceu ainda, né? Pode ser duas, assim, pode ser três. Eu posso catar, me fechar no quarto, ficar esquisito, eu posso te ligar e falar, Léo, tô tomando um chifre, meu irmão, vamos encher o cu de pinga, ou eu posso simplesmente falar, nossa, gente, tá tudo bem. Ou eu posso surtar e falar, ah, quero comer alguém, e sair correndo atrás de alguém. Eu não, né, não sei. Mas olha, eu acho que assim, vamos supor que hipoteticamente no futuro gerações sejam incrivelmente bem criadas, as crianças vão estar todas construídas, mas a gente aqui que tem 40 anos, É isso. não é o caso, entendeu? Já não foi assim. Então, eu tenho que reconhecer problemas de criação do meu marido, de outros namorados, que eles são pessoas que foram agora, entendeu? Eles não são essa geração futura incrivelmente descolada, assim. Então, eu tenho que escutar os problemas da infância, os problemas da adolescência, as inseguranças. Tem que estar aberto para escutar tudo, assim. Nossa geração já é cagada, já foi, assim. Opa, total. Daqui pra frente. E você vê que, então, aparentemente, a autoestima do homem hétero acaba quando a mulher pede pra abrir a relação. Se a mulher pedir pra abrir, acabou. Toda aquela autoestima que o hétero tem vai embora, né? Mas tem uma outra coisa, assim, isso que a Laura tava falando, né, sobre a parte política, eu acho que é legal também, assim, tem um podcast minha mulher, inclusive, que falou pra eu ouvi, chama Emancipação Feminina.
que é daquela mina que faz King Kong Fran, a peça, não sei se vocês já viram, que Não. ela fala muito sobre esse contexto, né, tipo, histórico, principalmente, né, dos corpos femininos como produto e tal, né, e ela fala muito dessa parte política, assim, né, da possessividade e tal, né, do homem sobre a mulher e tudo mais. Então, de novo, assim, eu entendo o quanto, até pra minha cabeça, eu sou antiquado, tá ligado? Só que a maneira como eu me sinto, cara, é foda, não é foda, é foda. Mas por um lado, Léo, vamos falar a verdade aí também, né, gente? A gente fala em respeito, em liberdade e empatia, né? Mas ninguém, é o que a Laura falou, ninguém é obrigado a ter relacionamento aberto, ninguém é obrigado a querer o outro usando com o outro, ninguém é obrigado a querer assistir, ninguém é obrigado a querer gostar, ninguém é obrigado. O que a gente não pode é ser escroto, maltratar, matar, bater, mentir, chifrar, né? Agora, assim, dentro de um acordo seu, né? Você encontrou uma pessoa num perfil que também é igual ao seu, tá lindo, o acordo tá ali, tá ótimo. Né, eu vejo que a minha companheira também é um acordo meio assim, tipo, tá vendo como é que vai ser, não vai, vamos lá. Também é pelo mesmo motivo meio que do meu, assim, que é um sentido de, ei, já fui casado, já não deu, a gente sabe como é que é o mundo, né? A gente não precisa botar uma lei agora de que, ai, se você fizer isso, acabou. É muito mais, eu não sei, cara, mas parece que fica uma carga mais leve, tá ligado? Parece que fica uma carga mais leve, cara. Tipo, eu não sei, pra mim. Pra você ver, tem tanta gente colocando que é não monogâmico, relação aberta em Tinder e Bumble, que agora tá vindo a onda das pessoas que colocam que são monogâmicas. Tipo, se antes ninguém precisava, que nem você não precisa se declarar hétero, né? Mas agora você tá precisando um pouco se declarar monogâmico no Tinder pra saber, se você for não mono, não vai ser pra mim, de boa, beleza, entendeu? Sou monogâmico. Tem vários perfis falando isso agora. Outra cultura agora é ser mono. A contracultura é ser antigo. É. Mano, Amei. e o foda é isso, assim, cara, porque eu acho super, super bizarro, assim, né? Porque é o padrão, né? O padrão é ser monogâmico ainda, né, cara? E aí é foda isso também, assim. A gente acaba se colocando do lado de gente que apoia a trad wife, sabe assim? Esses negócios mais bizarro possível, tá ligado? Meio red pill, assim, o negócio. É excessivamente bizarro, assim, né? É triste, gente. Ai. Mas é isso, assim, mas não me vejo fora desse modelo também. Mas me fala então, Não Laura. se sinta mal, não. Só desculpa, não se sinta mal, não tem Curta a problema. sua vida. Não, eu tô super, super curtindo mesmo, assim. E, Mas aliás, a ideia do papo aqui, né, a Laura, eu acho que foi a primeira pessoa, depois de alguns anos, não mono, real, assim, praticante, que eu conheci na vida. E eu acho muito interessante esse papo, porque eu acho que é isso, ele não é. A ideia não é ser punitivo, não é ser juizado, é mostrar que existe, mano, modelos que quiser, tá ligado? A gente pode, mano, ser conversado, ser acordado, todo mundo adulto, né? Não vai ficar com menor de idade. Né? E vamos acordar, vamos ser sinceros, vamos falar. E então dá pra ter, cara. Então, se você tiver ouvindo e tiver que nem o Léo, legal pra caramba. Se você tiver relação, também comenta aqui com a gente, conversa, mas é legal, porque a ideia é trazer esse pensamento, gente. Existe gente de tudo quanto é jeito que vocês imaginarem. E Laura, me fala uma coisa. Ok. E tem alguma coisa assim que você pensa assim, ai, cacete, você trabalha demais, né? Tem algum aspecto da monogamia que você fala, tá, isso aqui até valeria a pena? Ou não, putz, meu. É poliamor e é isso mesmo. Eu acho que, dado que, assim, eu gosto de namorar e morar junto. Já tô no meu segundo casamento até. Então, provavelmente, eu sempre vou ter uma parte hierarquizada. Vou ter, tipo, uma pessoa Aham. principal. Eu não me incomodo com isso. Não que isso seja da monogamia, mas eu gosto de dividir casa, dividir aluguel, entendeu? Não sinto falta de nada específico da monogamia, mas eu sei que eu gosto de ter uma pessoa principal e que é a que eu vou morar junto, que vai ser a minha prioridade, que é uma palavra também que é muito mal vista, mas é assim que eu sou também. Aham. Eu gosto, eu não Sim. vou morar sozinha e ter uma relação igual com todo mundo, assim. Eu gosto desse esquema de ser, eu gosto de ser casada e solteira ao mesmo tempo. É isso que eu falo. E você comentou da família. Tipo, essa família toda sabe? A família dele também? É suave? Foi uma questão? Você quer falar disso? Não, acho que minha irmã e minha mãe sabem, ainda tô preparando um pouco minha mãe pra entender que não é só que eu não fico aleatoriamente, que tem pessoas que eu fico fixamente, assim.
Mas foi uma coisa natural, assim, também. Quando eu achei que tinha abertura, eu falei, eu não fiquei desesperada pra contar, não. Ah, que E não bom. tem a Ah, ver, tá só certo. com quem eu me relaciono precisa saber, né? Sim, Às vezes sim. só dá vontade de contar, porque assim, putz, ia ser legal se minha mãe soubesse isso e gostasse de mim desse jeito, sabe? Essa é a vontade, assim. Então, eu acho que quando eu achar que ela tá boa, assim, falar, olha, eu faço isso e isso, não sei o quê, tá tudo bem, tal, tal, tal. E quando eu achar que ela vai ficar feliz, aí. Mas eu acho que ela vai, sim. Eu só tô enrolando. Não, e tipo, mas no fundo, não sei, que você falou, não teve um mistério, mas sei lá, eu sinto que existe uma questão pra galera mais velha que a gente, né, pra outra geração, existe de entender mesmo, né, sei lá, eu não imagino como seria isso na minha casa, entendeu? Seus Tem pais, muito. como seus pais reagiriam, Reginaldo? Não, mas meu pai reagia de boa porque eu sou homem, né? Apesar que não, meu pai, eu não sei se meus pais sabem. Com a família da minha companheira já rolou uma conversa sobre isso, e a gente falou: não, se acontecer alguma coisa de alguém se relacionar com outra pessoa, não é assim do relacionamento, gente, tá de boa. Mas eu já falei com meu pai que eu tenho um relacionamento aberto sim. Ele, mano, falou nada. É isso, cara. Assim, tipo, pro meu pai, Eu tô não impressionado. importa. Oi? Tô impressionado. Não Seu... importa o que eu fale. Não importa o que eu fale, importa onde eu falo. Então, Ah, se eu falar pra ele na casa dele, ele lá falando bosta. Se eu falar pra ele na minha casa, ele fica de boa. Entendeu? Interessante. É seu muito mais pai, basal do que parece. É basal, assim. Tá ligado? ele tem uma relação hierarquizada até anterior, assim, né? Na sua casa, no Na minha seu... casa eu que mando. Na minha casa eu que mando a pessoa que for. Ele não retruca. Mas Quer que ele a minha sabe casa? o que significa? Você contou, mas ele sabe o que significa? Sabe, eu já falei. Tipo, se a minha Eu companheira falei ficar pra com uma minha pessoa, mãe não é companheira. Eu Oi? falei pra minha mãe, eu expliquei mais ou menos o que é, mas não sei se ela sabe o que significa, assim, entendeu? Não, Pois é. eu não entrei no profundo. Eu só falei, tipo, se a gente ficar com alguém, não tem problema, entendeu? É Tá, isso. faz ouvindo também. Boa, boa, pessoal, boa. Gente, vamos pro mais escroto da semana? Vamos, que já falamos bastante, né? Carai, cara, Sim. nossa, olha, mas olha, Laura, fiquei com várias coisas na cabeça aqui pra processar. Achei muito foda. Eu vou te Vamos- indicar um podcast. O meu não tem nada a ver com isso. O meu podcast não tem nada a ver com isso, mas tem um podcast muito foda que é da Giovana Fagundes, DR com Giovana Fagundes, Aham. que ela, mano, pega umas pessoas muito foda, com experiências foda, e elas contam experiências, até tipo, de engravidar dentro de uma rede não mono e namorar, e como Caralho. é que é. É um podcast, acho que é o melhor podcast que tem, assim. Eu recomendo muito. Podcast Giovana Já Fagundes. indica aí pra galera. Não, total. Tô, É o tô de DR, Discutindo Relações? Isso. Ah, tá bom. Vou colocar a imagenzinha dele aqui pra galera. Muito bom, muito bom. Valeu, gente. Então vou pôr mais escroto da semana, hein? Tá. É o macho escroto da semana, Macho escroto da semana. Preto, é o seguinte, foi bom e tal que a gente saiu, mas não te curti muito não, entendeu? Você fez umas coisas que eu não gostei e tal. Então, assim, pra não acabar com uma discussão, uma briga e tal, pô, você é bonita e tudo, sabe, cheirosa, mas você viu que eu também não fico pra trás, né? Sou malhado, tudo, faço academia, me cuido, entendeu? Muitas mulheres me querem também, sabe? E, assim, eu gostei de algumas atitudes suas, sabe? Um primeiro encontro e tal, sabe? A gente tava no restaurante, falei pra você, ó, pede alguma coisa pra você comer ou pra você beber, sabe? E quando alguém fala isso no primeiro encontro, é simbólico, entendeu? Você era pra ter pedido no máximo um drink, você foi lá e pediu um prato principal. Então, você me manda aí a sua parte do jantar e fica tudo certo, tá? Porque não é justo eu pagar um jantar seu, sendo que você não é nada minha, fechou? Então, você manda a minha parte aí e fica tudo certo, tá bom? Ou se você não tiver no Pix, você me fala que eu vou buscar, eu te encontro em algum lugar. Ele só não quis falar a verdade, né? Que tipo, eu paguei o jantar, você não transou comigo. Ele deu voltas e voltas, mas era isso que ele queria dizer. Total, total. E eu acho, Laura, que isso é um padrão, cara. Porque, tipo assim, Tá sendo mesmo. né? O Tipo, lance de pagar caralho. não transar é uma coisa assim, acaba o mundo do cara.
Cara, e é muito louco, realmente o vínculo que faz, né, mano? Tipo, porque, sei lá, mano, eu pediria pra alguém rachar o prato, porque eu não tenho dinheiro. Eu já falei antes, puta, hoje eu tô fudido, amiga, não vai rolar. E se, né, no meu, porque pra mim, mas não que eu sou legal, não é porque, mano, como é que se, mano, cobra uma pessoa de uma coisa, sem, não faz sentido, cara, não faz sentido. Tipo, e meteu com o cachorro cheiroso e gostoso também. Não, eu acho que é muito louco isso, assim. Qual é a relação, tá ligado? Como que funciona o cérebro dessa pessoa? Que ele fala assim, você é gata, mas eu também não fico atrás, eu sou malhado, tá ligado? Aí ele já mete não, mas é o seguinte, quer dizer, se ele não fosse malhado, justificaria, tipo, qual é a ordem? Caralho, tava jantando comigo, mano, você é tipo musa. Qual é a ordem das coisas na cabeça desse cara pra ele falar assim, ó, você foi lá e pediu o prato principal, mano. Principal, é ênfase no prato ainda. Então é porque ele queria pagar um drink de mais barato, né? Afinal, não transou. Mas se tivesse transado, ele não ia reclamar. Não ia reclamar. Verdade. Aí que tá. E aí, cara, não, é muito bizarro. E é bizarro pensar que a gente falou no Edifício da Match. Nos primeiros episódios, a gente vai regravar uns primeiros, viu? Tipo, é difícil dar match. E aí, como é que. Eu vou falar real também. E aí, vamos falar de uma maneira bem trouxa, filosófica, nem só escrotidão no cara. Mas que de sintonia do caralho. Como é que foi esse encontro? Como é que foi esse rolê? Tá ligado? Como é que foi esse rolê? Tipo. Mano, porque se ele saiu assim, falando que não queria brigar, como é que foi a janta? Como é que foi o papo? Como é que foi o. Não teve risada, né, cara? Deve ser aquele esquema que você conhece alguém no app e já marca de cara, assim, entendeu? Você nem conversa muito com a pessoa. Vamos se conhecer no date. Aí a chance disso dar muito errado. É muito grande. Eu nunca faço isso, gente. Eu converso muito com as pessoas antes de sair. Eu acho que eu não quero passar por uma coisa dessa jamais, assim. Gente, quando eu tava solteiro, aplicativo era escalinha. Aplicativo, Instagram, conversa, um tempo, se conhece, mas tem que conversar. Mano, gente, olha, eu tenho um podcast pra falar. Você acha que se eu sair com uma pessoa que não tem papo, tipo, real, eu tenho 40 anos, vai, eu não tenho mais 20, que encostou, o maluco tá doido. Não tenho. Eu tenho tesão intelectual hoje. Se não tiver um papo, uma conversa, não que eu sou puritano também, não. Às vezes sobe por qualquer coisa também, né? Encostou, subiu. Mas, no geral, né, tem que ter um papo ali. Pelo menos esse. Pelo menos a merda, né? Porque parece que eu tô passando pano. Esse não teve a cara de pau de pedir pro segundo encontro, né? Porque teve uns aí que falou que foi o primeiro, mas que pediu pro segundo, né? É verdade. Mano, eu vou falar que quando eu fiquei solteiro, teve um pessoal aí que eu saí meio maluco, assim, sabe? Teve gente que eu cheguei a levar pro apartamento que eu morava, que foi meio maluco, assim, né? Eu admito. Mas depois o que foi? No dia que conheceu? No dia que conheceu. Eu nunca fiz na vida. Nunca fiz na minha vida. Mas é porque você tem bom senso, né, Reginaldo? E aí... Não existe. Eu tenho bom senso, cara. É tipo o Tim Maia ter bom senso, tá ligado? Então, mas assim, depois eu aprendi a fazer essa escadinha aí que você falou, e eu acho que tá totalmente certo, é bizarro não fazer. Ai, Laura, gente, já teve uns rolê ruins de começo assim, de cara? Não, nunca fez. Não, eu converso muito antes. E depois ainda saio uma vez pra ver se a pessoa é ela mesma, pra ver se tem alguma coisa. E depois aí pode rolar uma casa, assim. Mas eu gosto de conversar por WhatsApp, assim, eu demoro bastante. Tá certo. Tem pavor, cara. O maior pavor da minha vida é sair com uma pessoa que não dá pra conversar. É um pavor. Não faz o menor sentido pra mim. Não tem que fazer. Não tem que fazer o menor sentido, velho. Tu não precisa ouvir metal, tá ligado? Não precisa, sei lá, gostar de... Não, precisa também gostar das coisas que eu. Mas trocar ideia, pelo menos, mano. É o mínimo. Olha, gente, acho que é isso. É isso, gente. Acabamos, né? Acho que é isso. Olha, Laura, é muito foda. Que papo legal. Eu tô com várias caixinhas abertas na minha cabeça. Vou precisar de terapia para poder lidar com elas. Mas ainda assim, né, tem um limite aí da minha evolução espiritual nessa encarnação. Laura, antes da gente finalizar, como a gente sempre fala, né? Por enquanto somos poucos, mas um dia seremos milhões. E aí o seu podcast lindo, maravilhoso, cheiroso, o Diário Velho, também vai bombar.
Leonardo, peraí. Não. Atingimos mais de 2 mil no YouTube inscrito agora, Leonardo. Puta, Leonardo, mano. Junta TikTok, junta Instagram, Leonardo, mano. Da hora demais, Leonardo. Obrigado, seu lindo, maravilhoso. Tá acontecendo, gente. E aí, manda um beijo pra nossa audiência, Laura. Se divulga aí, fala das suas iniciativas, do que você quiser pro pessoal. Não, eu adorei participar, ainda mais que eu conheço. Eu tô inclusive começando a subir meu podcast no YouTube por causa de vocês, porque o Fernando falou que era uma ótima ideia. Eu só tenho no Spotify, aí eu falei, não, preciso ir pro YouTube, aí eu tô nessas aí. E o Instagram do podcast é @podcast Diário Velho, tudo junto. E aí tem o link pro meu Instagram lá também, que é Laura Catapreta. Mas eu queria mandar um beijo pra vocês e dizer que eu sou muito fã, eu adorei participar aqui. E qualquer dúvida pode falar comigo, se tiver muito bolado. Você é uma maravilhosa. O podcast da Giovana Fagundes vai ajudar você. Vai sim. Obrigado mesmo. Gostei demais mesmo. Então, muito obrigado, meus amigos, por terem ouvido esse episódio até o final. Curte, compartilha, comenta, se inscreve nas nossas redes sociais. Tadinho, tá difícil ser macho no X, no Threads, no Instagram, no Spotify, no YouTube, no TikTok. Quer falar com a gente? Manda e-mail pra tadinho, tá difícil ser macho@gmail.com e fala tchau pro povo, Reginaldo. Que foda. Valeu, Lau, pela participação, por trocar um pouquinho, abrir um pouco da sua vida aqui com a gente. Eu fico muito feliz quando eu trago pessoas queridas aqui. Léo, que da hora estar com você mais uma semana. Vamos ver se a gente sai pra tomar uma também. Já tô com saudade, que faz tempo. Mentira, a gente vai todo dia. Mas muito obrigado, galera. Eu acho que a ideia é essa, a gente mostrar que a gente não é menos homem por ter um relacionamento aberto, o marido da Laura não é menos homem por ser não monogâmico, o Léo não é menos homem por ser monogâmico. Cara, a gente tá tudo junto aí, a gente quer tudo ser feliz. E o principal, não causar merda na mente dos outros, né? A gente tem nosso emprego pra causar bosta e nossas contas. Então não vamos causar, vamos ser sinceros e fazer a relação que a gente quer. Um beijo, até semana que vem. Muito obrigado, gente. Até semana que vem. Tchau.